Então, como eu disse, né, quando finalizei o nosso bate-papo, né, o nosso último bate-papo, falta apenas comentarmos a respeito da intervenção especial na ação de alimentos. Essa intervenção, ela se dá com base no Código Civil, especificamente no artigo 1698 do Código Civil. Então, esse artigo criou uma modalidade de intervenção de terceiro que não se confunde com as modalidades de intervenção de terceiro até então estudadas. Então, é uma modalidade nova. Ela é uma modalidade que é utilizada numa ação específica, que é na ação de alimentos. E ela é utilizada pelo credor dos alimentos. Então, ela tem o objetivo de ajudar o credor dos alimentos no recebimento da pensão alimentícia. Então, é dele a iniciativa de trazer para o processo o terceiro, para que esse terceiro ele possa responder também, né, pelo pagamento dos alimentos que estão sendo pretendidos. Então, a iniciativa de trazer o terceiro para o processo parte do autor da ação de alimentos. Então, vamos imaginar que numa ação de alimentos movida pela Maria contra o João, que é o seu pai, fica demonstrado a absoluta impossibilidade econômica e financeira do João de arcar com a obrigação alimentar pretendida pela Maria. O João, ele está desempregado, ele está doente e ele está sobrevivendo graças à comiseração pública. Está pedindo esmolas para sobreviver. Então, nesse caso, o artigo 1698 permite que a Maria convoque para ingressar no processo um parente seu em grau imediato. Por exemplo, ela poderia convocar para integrar no processo o Pedro, que é o seu avô paterno. Então, o artigo 1698 ele passou a permitir o seguinte, uma vez a ação proposta contra um parente, no curso da ação é possível direcioná-la para um outro em grau imediato. É exatamente isso, a intervenção especial na ação de alimentos. É preciso fazer algumas observações. A primeira delas é que o código fala em alimentos entre parentes. Então não é possível utilizar essa intervenção em ação de alimentos envolvendo cônjuges, em ação de alimentos envolvendo conviventes. Então, nesse caso, quando os alimentos forem decorrentes do casamento, quando os alimentos forem decorrentes da união estável, não é possível lançar mão dessa modalidade de intervenção de terceiros. Outra observação importante é que não existe solidariedade em relação à obrigação alimentar. Então, cada um vai responder de acordo com as suas possibilidades, de acordo com seus recursos. Então, no exemplo que eu dei, na ação de alimentos movida inicialmente pela Maria contra o seu pai João, ficando comprovada a impossibilidade do João, sendo convocado para o processo o avô paterno Pedro. E aí, ficando demonstrado que o Pedro tem possibilidade e sendo fixados os alimentos de acordo com a possibilidade do Pedro, o Pedro, uma vez que é o avô paterno, pagando a pensão que foi estipulada,
não pode voltar-se em regresso contra o José, que é o avô materno da Maria. E outra, né, não existe solidariedade em relação à obrigação alimentar. Então nós podemos concluir o seguinte, né, para encerrarmos. Se não existe a possibilidade de regresso, de direito de exercitar o direito de regresso, essa modalidade de intervenção especial não pode ser confundida com a denunciação da lide. Se não existe solidariedade em relação à obrigação alimentar, essa modalidade de intervenção especial não pode ser confundida com o chamamento ao processo. Por isso é que eu disse para os senhores que essa modalidade de intervenção ela não se confunde com as demais até então estudadas. Em linhas gerais, é o que tínhamos para o momento. Eu desejo a todos muita saúde, muita paz e muita luz. Sejam felizes.